Boa tarde a todos, graça e paz de Jesus ao seu coração. Iniciamos 3 séries de mensagens sobre a igreja. Na primeira trabalhamos as raízes, os fundamentos da igreja, numa abordagem restrita ao Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre a identidade da igreja e na última mensagem o seu propósito. Não é fácil abordar ou conceituar a igreja. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus e descobrir nela e extrair dela esse conceito. A primeira observação que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que ao abordar esse tema nós precisamos definir a palavra igreja no Novo Testamento. O termo é grego, no original a palavra é eclésia, e aparece aproximadamente cerca de 115 vezes no Novo Testamento. Dessas 115 vezes ou 115 citações, o apóstolo Paulo faz 46 citações desse termo. No grego clássico, expressa o sentido de uma assembleia de cidadãos livres das cidades gregas. Mas o sentido por trás dessa palavra no Novo Testamento vem da Septuaginta, ou seja, a mais antiga tradução do Pentateuco hebraico para o grego koiné, que é um grego mais popular, cujo significado faz referência à congregação do povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento nós também encontramos palavras no hebraico que expressam esse sentido de convocação para uma assembleia, de um ajuntamento para a revista, ou ainda trazendo o sentido de corporeidade, unidade e comunhão, se referindo ao povo de Israel. Quem utiliza essa expressão, na maior parte das vezes, como eu disse, é o apóstolo Paulo. No início de algumas das suas cartas, é possível encontrar essa palavra eclésia. Eu quero deixar aqui 2 exemplos rápidos. O primeiro está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa introdução paulina comprova de maneira objetiva que a igreja é formada por pessoas de todas as partes, que já foram santificadas em Cristo e chamadas para serem santas. Ou seja, Paulo nos ensina que a igreja é uma comunidade multiétnica, formada por pessoas de todas as partes do mundo, que confessam Jesus Cristo como Senhor e vivem de acordo com a sua palavra. O outro exemplo está na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja pode ser encontrada em várias localidades. Aqui Paulo se refere aos fiéis seguidores de Cristo que estavam na cidade de Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, a maior região grega naquele período. Porém, aqui é importante observar que ele inclui uma expressão muito importante. A igreja que estava em Tessalonicenses, em Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui estava conferindo à igreja um caráter distinto das demais comunidades que existiam naquela época, que se reuniam e que se ajuntavam naquela época. Uma era a Assembleia Civil dos Gentios e outra era a Assembleia Teocrática dos judeus que estavam ali naquele período. No Novo Testamento, a teologia paulina nos fornece uma compreensão
objetiva e prática sobre a identidade da igreja. E um dos conceitos fundamentais a respeito dessa identidade, na visão do apóstolo Paulo, é expressa através da metáfora do corpo. Paulo usa a metáfora do corpo humano para se referir ou para fazer uma definição da identidade da igreja no Novo Testamento. Alguns textos escritos por ele, por exemplo, aparecem essa metáfora. Carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 ao 8, Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo 5. Portanto, nessa mensagem eu gostaria de abordar um texto que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Eu não vou fazer toda a leitura, mas eu vou fazer a leitura apenas de alguns versos. Nesse texto, Paulo faz muito mais do que definir a identidade da igreja. Ele também ensina como cada membro dessa comunidade deve se comportar e contribuir para o bom e completo desenvolvimento desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, está registrado assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. É interessante que, ao continuar a leitura até o verso 31, nós encontramos aqui 18 expressões da palavra corpo utilizadas pelo apóstolo Paulo ao se referir à igreja. Nesse momento, eu gostaria de destacar 3 aspectos muito importantes da identidade da igreja na visão paulina e que são retiradas desse texto. A primeira é a coletividade, no sentido de sermos muitos membros. No versículo 12 e no versículo 14, nós encontramos embasamento para isso. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Agora o verso 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O segundo aspecto da identidade da igreja, na visão paulina, é a mutualidade, no sentido de que cada membro que forma esse corpo é importante e deve manter uma interação saudável com os outros membros, visando o benefício comum de todo o corpo. Olha o versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E o terceiro aspecto é o aspecto da inclusividade, ou seja, a capacidade de incluir ou de acrescentar pessoas no corpo, sem fazer distinção social ou racial. Preste atenção no versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. E por fim, Paulo enfatiza novamente que a igreja é o corpo de Cristo e que cada um de nós, individualmente, somos membros desse corpo. Versículo 27. Ora, vocês, fazendo referência aos cristãos que estavam em Corinto, que formavam aquela comunidade de discípulos de Jesus. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E eu fecho então dizendo que a beleza e a riqueza do corpo, que é a igreja de Cristo, está na sua diversidade. Eu quero fechar enfatizando um princípio importante.
A nossa identidade define quem nós somos e como nós devemos viver. E quem trabalha esse princípio de maneira muito profunda é o próprio apóstolo Paulo. Na sua carta escrita aos Efésios, Paulo, ali mesmo preso, ele demonstra a sua preocupação em relação à igreja em dois momentos. No primeiro, ensinando que a igreja está edificada, ou seja, a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra principal. E no segundo momento, ele faz uma súplica pessoal. E nessa súplica, ele inclui toda a igreja e nos chama a viver de maneira digna da vocação que recebemos. Efésios, no capítulo 4, versículo 1, olha o que está escrito. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nesse versículo, o adjetivo digno, no grego, é a palavra axios, que significa equivalente. O que Paulo está nos chamando aqui, o que Paulo está fazendo aqui é um apelo à coerência entre a nossa fé e a nossa prática. Ou seja, vivermos o que vivemos deve espelhar aquilo que nós cremos. A nossa ortodoxia, o nosso ensino correto, deve acompanhar a nossa ortopraxia, ou seja, a prática correta do que a palavra de Deus nos ensina. É assim que a igreja vai vivendo uma dinâmica saudável, onde cada membro contribui para o bom e desenvolvimento desse corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Um grande abraço, que essa palavra encoraje o seu coração e que você, assim como eu, seja um membro ativo, um membro cooperador para o bom desenvolvimento da igreja. Deus te abençoe.